Bom dia, meus alunos do nono ano, tudo bem? Bom, a aula de hoje vai ser sobre operações com radicais e racionalização. Bom, vamos aprender primeiramente a somar e subtrair radicais. É bem simples. Nós só precisamos que, para somar e subtrair radicais, que o índice e o radicando deles sejam iguais. Então, olha aqui os exemplos que eu tenho aqui acima. 2 raiz de 5 menos raiz de 5 e raiz de 5 dividido por 2. Nesses três termos, nós temos o índice 2, é uma raiz quadrada nos três termos, e o radicando é 5 em todos eles. Então, ele atende a essa similaridade, né? Já que são iguais os índices e os radicandos. Olha os exemplos abaixo. Menos raiz cúbica de 2, 4 raiz cúbica de 2 e 10 raiz cúbica de 2. Mais uma vez, os três exemplos possuem índices iguais e radicandos iguais. 2, 2 e 2. Ok? Agora o exemplo prático. Como resolver a adição e a subtração desde que eles tenham o mesmo índice e mesmo radicando? Né? Exemplo A. Menos 2 raiz cúbica de 10 mais raiz cúbica de 10 menos 3 raiz cúbica de 10. Para isso, nós vamos fazer o quê? Nós vamos fazer as operações entre os coeficientes. Então, observa. O coeficiente do primeiro termo é menos 2, o coeficiente do segundo termo é 1, pois ele não aparece, e o coeficiente do terceiro termo é menos 3. Fazendo a operação de menos 2 mais 1 menos 3, nós vamos chegar ao resultado 4 negativo. O radical, você vai apenas repetir. Né? Raiz cúbica de 10, então vai ficar menos 4 raiz cúbica de 10. Se o índice e o radicando não forem iguais, eles não podem fazer a soma ou subtração de dois radicais, ok? Aqui nós temos mais exemplos, né, para vocês verificarem e analisarem. Os coeficientes podem ser números inteiros, podem ser frações, pode ser qualquer número real. Você só tem que fazer a soma e a subtração entre eles, não tem problema nenhum. Agora vamos ver a multiplicação e a divisão de radicais. A multiplicação e a divisão de radicais pode ser realizada de duas formas distintas. A primeira, quando os índices são iguais. Então observa que nos exemplos 1, 2, 3, 4 e 5, todos os índices das raízes são iguais. Aqui, ó, exemplo A, raiz cúbica de 4 vezes raiz cúbica de 12. O que você deve fazer? Você vai manter a raiz com o mesmo índice e vai multiplicar os radicandos. É uma multiplicação entre dois radicais? Então, mantém a raiz com um índice igual e multiplica os radicandos. 4 vezes 12 vai dar raiz cúbica de 48. 4 vezes 12, 48. Exemplo B, 2. Raiz quadrada de 11 vezes raiz quadrada de 5. O que eu vou fazer? Vou manter a raiz quadrada no resultado, vai ficar 11 vezes 5. Resultado, raiz quadrada de 55. Exemplo C. Raiz quadrada de 81 dividido pela raiz quadrada de 3. Então, o que você vai fazer? Vai manter a raiz quadrada como resultado, certo? E vai dividir o numerador pelo denominador, 81 dividido por 3. E vai dar 27. O resultado final, raiz quadrada de 27. Nós temos mais exemplos aqui, até um bem interessante com frações, com expressões. Raiz quinta de 15 vezes raiz quinta de 10 dividido pela raiz quinta de 5. Então, o que eu posso fazer aqui? Todas as raízes têm o mesmo índice, então eu vou repetir essa raiz de índice igual, raiz quinta, e vou fazer as operações entre os dois numeradores aqui, 15 vezes 10, e vou dividir pelo denominador, que é 5. Então, o resultado final, raiz quinta de 30. É só fazer a multiplicação, 15 vezes 10 dividido por 5 dá 30. Quando os índices são diferentes, aí o que fazer? A raiz não sofre alteração se multiplicarmos ou dividirmos o índice do radical e o expoente do radicando por um mesmo valor, ok? Então, qual é a primeira coisa que você vai fazer? Você vai, olha o exemplo prático, raiz quadrada de 5 vezes a raiz cúbica de 3. Esses aqui têm índices diferentes. Vou calcular o MMC
dos dois índices das raízes, vou substituir esse resultado do MMC, ele vai ser o novo índice da raiz. Tá vendo aqui? Ó, era a raiz quadrada de 5, agora está a raiz sexta de 5. Raiz cúbica de 3 vai ficar raiz sexta de 3. Eu já vou explicar como chegou a esses expoentes aqui, ok? Então, vai substituir o MMC, o menor múltiplo comum, entre os dois termos, certo? Entre os índices das raízes. E aí, você vai dividir esse novo índice da raiz, que vai ser o resultado da MMC, vai dividir pelo antigo índice. No caso aqui, o primeiro termo, raiz quadrada de 5, o índice era 2. 6 dividido por 2 dá 3. Então, na raiz quadrada de 5, vou colocar o resultado da divisão do novo índice do resultado do MC do antigo índice, vou colocar esse resultado dessa divisão no expoente do radical. Então, vai ficar aqui 6 dividido por 2 é 3. Então, aqui esse 5 vai ficar com o expoente 3. Por isso ficou aqui raiz sexta de 5 elevado ao cubo. Agora aqui, raiz cúbica de 3. O MMC deu 6. Então, eu vou substituir esse índice por 6. Vou fazer a divisão 6 dividido por 3 dá 2. Então, esse radicando vai ficar com o expoente 2. Então, aqui ficou raiz sexta de 5 elevado ao cubo vezes raiz sexta de 3 elevado ao quadrado. E agora eu igualei o quê? Os índices dos radicais. Se os radicais têm índices iguais, então é só manter o radical, raiz sexta, e multiplicar os radicandos. 5 ao cubo vezes 3 ao quadrado. 5 ao cubo é 125, 3 ao quadrado é 9. 125 vezes 9, 1125. Ok? Aqui você tem mais exemplos para observar e treinar. Racionalização de denominadores. Existem frações cujos denominador é um número irracional. Observe alguns exemplos. 2 sobre raiz quadrada de 2, 5 sobre 3 raiz de 2, 4 sobre raiz cúbica de 3 ao quadrado. O que vocês observaram de semelhança nos três exemplos? Em todos eles, tem raiz. Então, uma fração irracional é aquela cujo denominador é uma raiz. Ok? Então, aqui, racionalizar denominadores significa transformar esses denominadores em um denominador racional. Irracional é o oposto de racional. Irracional é quando elas apresentam essas raízes nos denominadores. Aqui estão os exemplos de frações irracionais, ok? Realizar uma fração cujo denominador é um número irracional significa achar uma fração equivalente a ela com um denominador racional. Então, o que significa isso? Significa que racionalizar uma fração dessa é transformá-la em uma outra fração equivalente a ela, a mesma quantidade que ela vale, porém, com o denominador já não sendo mais um número irracional, e sim racional. O que é isso? Não sendo mais uma raiz, ok? Então, nosso objetivo aqui, de forma objetiva, direta, é transformar as raízes que têm transformar as frações que têm raiz no seu denominador em uma fração que não tenha raiz no seu denominador. Vamos aprender como se faz isso. Nós temos dois processos para isso. Primeiro, quando for uma raiz quadrada no seu denominador. Então, observa isso. É uma raiz... que fração é essa? 4 raiz quadrada de 3. Quando você tiver uma raiz quadrada no denominador, para você transformar e racionalizar essa fração, você vai multiplicar no numerador e denominador a mesma raiz que você tem no denominador. Então, 4 sobre raiz de 3, você vai botar multiplicado 4 por raiz de 3, e embaixo, raiz de 3 vezes raiz de 3. Compreendeu? Vai pegar, quando o índice da raiz for 2, quando for uma raiz quadrada, você vai multiplicar essa raiz, a mesma raiz, no numerador e no denominador, em cima e embaixo, ok? É bem simples e bem fácil. Então, não tem como esquecer. Vai pegar a raiz, multiplicar em cima e multiplicar lá embaixo.
Vamos multiplicar em cima. O que vai acontecer? 4 vezes raiz de 3 dá 4 raiz de 3. Ok? Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 elevada ao quadrado. Agora, 4 vezes a raiz de 3, eu tenho como fazer essa operação? Não. 4 raiz de 3 são 4 raízes de 3. Você só mantém e termina o resultado. E no denominador? Eu posso fazer alguma operação para racionalizar isso, para finalizar? Sim. Raiz de 3 elevado ao quadrado é o oposto de um número elevado ao quadrado. Então, se eu tenho a raiz quadrada de um número e esse número sendo elevado ao quadrado, imagina só, raiz quadrada de 3 elevado ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. Raiz quadrada de 9 é 3. Portanto, você pode, nesse processo, simplesmente cancelar a raiz com o expoente 2. Por isso que eu peço sempre para que você multiplique o radicando no denominador, no numerador e denominador. Porque toda vez que você for multiplicar ele por ele mesmo aqui embaixo, ele vai virar ao quadrado. E toda vez que ele tiver uma raiz quadrada elevada ao quadrado, você simplesmente pode cancelar a raiz com o expoente. O resultado vai dar o radicando, sempre. Ok? Racionalização agora quando os denominadores são diferentes. Observa bem. Aliás, quando o denominador tem um radical que o índice da raiz é diferente de 2, é maior que 2. Vamos observar. Eu quero racionalizar essa fração. 2 raiz cúbica de x, certo? Aí você tem que analisar o seguinte. Olha aqui embaixo. O que aconteceu? Eu tenho 2 sobre raiz cúbica de x vai multiplicar por raiz cúbica de x ao quadrado e raiz cúbica de x ao quadrado. O que aconteceu aqui? Você tem que analisar o índice da raiz e o expoente do radicando. O índice da raiz é 3, o expoente do radicando é 1. Qual é a diferença entre eles? 2. Então, observa só. Aqui, nesse caso, quando o radicando tiver um índice maior que 2, você vai fazer a diferença entre o índice e o expoente e vai multiplicar o numerador e o denominador por esse valor. Então, mais uma vez, eu quero racionalizar 2 sobre raiz cúbica de x. Então, eu vou pegar 2 sobre raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x ao quadrado sobre raiz cúbica de x ao quadrado. Você vai multiplicar o de cima e o de baixo pelo mesmo valor, ok? Agora, qual é a diferença entre esse segundo termo aqui, que está sendo multiplicado por 2 e por raiz cúbica de x, do primeiro termo original? É que no original, aqui não tinha expoente. Da onde surgiu esse expoente 2? Eu subtraí o índice do expoente que ele já tem. Se não tem expoente aqui, o expoente dele é 1. Né? Então, 3 menos 1 é 2. Então, é bem parecido com o primeiro passo, com o primeiro modo. Né? Você tinha que multiplicar o numerador e o denominador pela mesma radicando de baixo. Né? Sendo que agora você tem que multiplicar pelo mesmo, porém você vai ter que acrescentar um expoente nesse radicando. Tá? E qual vai ser o expoente que você vai acrescentar nesse radicando? Nesse exemplo aqui é o 2. Por quê? Porque o índice aqui era 3 e o expoente aqui era 1. A diferença entre eles dá 2. Ok? Vamos ver como é que continua aqui para resolver essa operação. 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado, né? 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado é 2 raiz cúbica de x ao quadrado. Não pode multiplicar o 2 pelo 3, nem o 2 por x ao quadrado, nada disso, tá bom? Finaliza aqui, não tem operação o que fazer aqui. Agora, raiz cúbica de x elevado à primeira potência, aqui não aparecia, né, gente? Aqui já aparece, expoente 1. Qual é a diferença daqui para cá? Nenhuma, tá? Não tem problema nenhum. Raiz cúbica de x vezes raiz cúbica de x ao quadrado, o que você vai fazer aqui? Elas não têm o mesmo índice, gente? Tem, não tem? Então você vai repetir o radical, raiz cúbica, e vai multiplicar os radicandos. Lembra das operações que estávamos fazendo agora? Multiplicação entre radicais? Certo? Então, vai ficar x vezes x ao quadrado, correto? Dessa forma, você vai... Como é que faz essa operação aqui? X vezes x ao quadrado. Você deve
repetir a base, propriedade da potenciação, né? Então, ó, uma multiplicação de duas potências com bases iguais, a gente repete a base. Quem é a base aqui? É x, repetiu a base, e soma os expoentes. 1 mais 2, aqui, ó. O resultado vai dar raiz cúbica de x elevado ao cubo, porque 1 mais 2 dá 3. Aqui em cima, 2 raiz cúbica de x ao quadrado, não tem operação que fazer, é só repetir. 2 raiz cúbica de x ao quadrado. Chegando aqui esse resultado, 2 vezes raiz cúbica de x ao quadrado sobre raiz cúbica de x ao cubo. Eu só racionalizei a minha fração quando eu tiro a raiz do denominador. Até esse momento aqui, eu ainda não consegui fazer isso, né? Mas agora, eu tenho índice 3 e expoente 3. Quando eu tinha no exemplo anterior índice 2 e expoente 2, o que eu pude fazer com eles? Eu posso cortar a raiz com o expoente. Tá? Então vai ficar apenas x. Ok? Gente, tem mais um exemplo B para vocês treinarem. E a aula de hoje foi só essa, tá bom? Agradeço a compreensão de vocês. Sem dúvidas. Tchau, tchau.